Então, tá bom. Bom, pessoal, muito bem-vindos aí, todos. Alguns eu já vi que estão retomando aí conosco, então já assistiram alguns dos outros webinars, estão vindo aqui, eu agradeço muito aí por vocês estarem aqui conosco. A ideia hoje é a gente apresentar, dar um panorama para vocês mais do lado de vendas, o Percival vai entrar nisso. Então, antes da gente começar, queria colocar aqui para vocês sobre essa nossa área de consultoria. A gente está com essa unidade de consultoria já faz mais ou menos 3 anos, fizemos várias ações aí, trabalhamos com pelo menos 100 empresas parceiras, não só parceiras, mas também clientes finais aí. Então, esse é o nosso propósito aqui, o que a gente coloca aqui, que a gente gosta de falar sobre isso, né, que a gente entende, nós entendemos, desafiamos e trabalhamos de forma colaborativa, ajudando a transformar empresas de forma mais rápida do que você possa imaginar. Então, isso é o que nos move, tá bom? Queria dar uma passada rápida aqui com vocês das nossas principais, os nossos principais pilares aqui dentro da consultoria. Então, não são 4. Hoje a gente vai falar de inovação e vendas aqui com o Percival, e aí ele explora um pouquinho mais esse tema. Na próxima semana a gente vai ter uma rodada de marketing digital com a Flávia. Dentro disso, de marketing digital, a gente tem uma agência de digital trabalhando conosco, e aí tudo que se refere a esse universo, nós trabalhamos com essa frente. Na semana passada, nós tivemos o James, para quem esteve conosco aí, o James falou dessa parte de prospecção de leads, então, deu insights aqui para todos nós a respeito de como prospectar realmente o cliente certo, e aí também a gente oferece uma série de trabalhos relacionados a essa parte de prospecção. E na nossa primeira semana, ou seja, 2 semanas atrás, o Rogério, que está aqui conosco também, teve a pauta dele, que tem a ver com gestão estratégica, gestão financeira. Ele é o responsável por essa frente, e a gente também desenvolve vários trabalhos dentro desse pilar. Então, para vocês conhecerem um pouquinho mais, nós temos aí o nosso site, e vocês são convidados aí a entrar, conhecer um pouco mais, tem vários depoimentos, tem uma série de detalhes do que nós fazemos, então, se vocês puderem, vai ser uma oportunidade aí. Nesse dia de hoje, como eu falei, né, antes disso daqui, a gente, dentro dessa série, nós definimos fazer 4 episódios. Nós estamos no 3º, já fizemos desse de ampliar a liquidez da sua empresa, como encontrar seu cliente certo. Hoje a gente vai falar de vendas e na semana que vem marketing digital. Então, essa é a nossa sequência aqui para vocês terem em mente, tá bom? Bom, e aí, agora eu já passo aqui a palavra para o Percival. Eu queria que você se apresentasse, Percival, falasse um pouquinho mais sobre você também, para que todos te conheçam, e aí a gente já entra aqui, tá bom? No seu tema. Se você puder, aí já compartilhar também a tua área. Boa tarde a todos. Bom, Shélia, você vai intervindo aí, né? Você vai me auxiliando também no que o pessoal está ouvindo, não está? Seu áudio está legal. E aí você vai me auxiliando aí, pode ser? Sim, agora eu já vejo aqui também, tá? Pode seguir. Tá. Você vê minha tela aí? Tá começando a abrir. Aí abriu, falta projetar. Projetou, né? Ainda não. Não? No meu celular aqui já aparece. Ainda não aqui. Não sei Não. se para os outros. Agora, acho que agora já apareceu. Isso. Sim, tá legal. Apareceu. Agora sim, agora sim. Legal. Então, para começar, né? Bom, gente, meu nome é Percival Oliveira, eu faço parte do time IM Consulting, essa iniciativa dentro da Ingram Micro. E eu fico muito feliz, fico honrado, porque a gente está desde o começo dessa iniciativa aí, e a gente tem a oportunidade de conhecer um pouco mais esse universo dos parceiros e todo esse ecossistema que envolve o que a Ingram Micro domina, e poder falar que a gente tem tido bastante sucesso com todas as frentes que a gente acabou
participando até então. Bom, falando um pouquinho de mim, sendo bem breve, porque no final da história ninguém quer saber muito sobre o palestrante ou sobre quem está passando a informação, a gente quer saber do resultado que a gente vai ter hoje, de toda essa informação que a gente vai ter. Bom, eu me autodenomino um apaixonado por vendas e um apaixonado por inovação. Venho lá da indústria antiga, da indústria automobilística, onde foi meu primeiro momento como profissional e fico orgulhoso de trazer também um pouco isso no meu DNA, um lado lógico, um lado mais observador da lógica, que eu acho que isso colaborou muito para o meu crescimento e a partir dos 28 anos eu passo a ser empreendedor e de lá para cá, me aventurando na questão do empreendedorismo, venho também alcançando aqueles pontos que, pelo menos previamente, eu havia definido na minha vida. Bom, para a gente falar de vendas, e hoje sendo bem provocativo, indo direto no assunto, a gente buscou esse tema justamente para provocar, mas mais do que uma provocação, é provar que realmente existem várias travas no caminho das vendas. Isso a gente vem provando dentro das empresas que a gente vem fazendo esse trabalho, e que o entendimento disso pode realmente melhorar muito o resultado da sua área comercial. Entender onde estão essas travas e como que você pode, com metodologia, com técnica, destravar, você realmente consegue ter um resultado muito maior em termos de prática. Né? Então, eu quis colocar, gente, bem claramente isso, né? O conhecimento é um tesouro, mas é a prática a chave de alcançá-lo. Por que eu digo isso? E é importantíssimo isso antes de começar qualquer assunto aqui dentro, né? Porque numa aceleração tão grande como nós estamos tendo, na verdade, o que veio acontecer com essa pandemia, com essa crise que a gente está vivendo, é acelerar aquelas competências que elas já deveriam ser entregues para o teu time ou desenvolvidas por você a mais longo prazo, né? O que essa crise veio trazer é acelerar tudo isso, e não dá para entender, ou não dá para querer crescer de forma diferente, se a gente não entender que eu tenho que aportar conhecimento dentro da minha instituição, dentro da minha organização, para melhorar o resultado dela, tá? E mais provocativo ainda é falar bata a meta todos os dias. Né? E vocês vão entender, esse é meu objetivo maior hoje, é como a gente consegue fazer isso todo dia, e o resultado dessas pequenas ações diárias é que vão te trazer realmente um resultado extraordinário, ok? Então, dando continuidade, e eu estou livre aqui para qualquer pergunta no decorrer do nosso dia, mas eu vou tentar ser o mais assertivo possível, mas dentro desse grande tema. Destrave suas vendas e bata a meta todos os dias, ok? Então, vamos lá, gente. Então, para que eu possa entender tudo isso, para que eu possa realmente ter resultado nas questões de vendas, eu preciso primeiro me questionar, né? O que é vendas? Né? E por incrível que pareça, isso é um paradigma ainda que existe dentro da cabeça da maioria das empresas que a gente vem atuando nos últimos 15, 20 anos. Né? E colocando também na área de tecnologia. Então, tem muita gente que se engana com o que é vendas, né? E eu acho que isso é a primeira trava. Eu não coloquei ela entre as principais, mas eu coloco agora para nós esse paradigma. Então, primeiro entender que vendas não existe. Vendas é uma figura de linguagem, ok? Vendas é uma série de promessas que você faz e alguém acredita nessas tuas promessas e no final ela decide pagar para você ou pagar para outro no mercado, ok? Então, entendendo esse princípio das vendas, eu começo a aprofundar a minha visão, eu começo a ter um olhar mais lógico e mais profundo sobre vendas, que isso é extremamente importante, e eu começo a entender que vendas é resultado de um processo. A venda que você faz na tua empresa, no final, quando ela tem êxito ou não, você pode ter certeza que ela seguiu um processo. Ok? E o processo, para ter maior chance, maior probabilidade de sucesso, ela precisa ter fluidez. Então, por isso que nos provocou a questão de falar de destravar as vendas, porque em 90% das empresas que a gente acaba dando consultoria, pela própria IMC, a gente vê a falta de clareza do processo, e quando existe falta de clareza do processo, acontecem dois fenômenos. Um, aumenta a minha burocracia, e quando aumenta a sua burocracia, aumenta seus entraves. Você começa a travar suas vendas na proporção que você, mesmo sem perceber, cria burocracia no seu processo de vendas. Então, o que nós estamos falando aqui de criar essa fluidez, para eu ter fluidez, eu preciso entender muito bem o que é vendas e o que esse processo de vendas colabora para o meu dia a dia.
Então, esse é o primeiro momento, gente. E é engraçado, a gente tem alguns mantras aqui na empresa, talvez algumas das pessoas que estão aí do outro lado já conheçam alguns deles, porque eu estou vendo aqui alguns amigos participando, e é algo que a gente carrega com muita firmeza aqui, que é o óbvio não existe, né? Muitas vezes, o processo de vendas, ele até existe dentro da empresa, ele está lá presente, porém, isso está na cabeça do dono ou do gestor. E muitas vezes o dono e o gestor acreditam, não, é óbvio que o meu time de vendas conhece o processo. Gente, 90%, para ser modesto, das empresas que a gente entra para estudar, fazer uma imersão no processo de vendas, na rotina comercial das empresas, todo o time não conhece o processo de vendas. Uma parte muito pequena do time acaba conhecendo, ok? Então, esse é o primeiro momento que a gente pode entender, que a gente pode buscar entender essa fluidez necessária, ok? Para que o meu processo de venda seja o mais próximo do sucesso que eu tanto busco lá no final. Tudo bem até aqui? Espero que sim. Vamos lá, gente. Então, primeira questão, vendas é resultado de um processo e o meu processo tem que ter fluidez. Como que você mede a fluidez do teu processo de vendas? Quanto mais simples você consegue deixar o seu processo de vendas. Então, esse é um desafio que eu já coloco para todos. Dá uma olhada no teu processo e vê se aquele relatório que você pede, ou aquele número que você está vendo, ou aquela exigência que você faz do teu time comercial, se realmente você precisa. Se aquilo melhora as tuas vendas ou não. Ok? Normalmente, a gente vê que um processo desse, 30%, 40% de burocracia, dá para você eliminar já na primeira visão. Ok? Então, esse é o primeiro passo para destravar as suas vendas. Entender que vendas precisa ter fluidez. O processo de vendas tem que ter fluidez. Bom, eu sempre gosto de colocar da seguinte forma para nós, né? Para você entender o que te aproxima do sucesso, você obrigatoriamente precisa entender o que te aproxima do fracasso. E por mais que isso possa parecer simples, ou pior, né? Algumas pessoas veem isso de uma forma simplista, né? Mas ele tem que ser simples mesmo. Essa figura que vocês veem aí atrás é um pêndulo, chama-se pêndulo de Newton, né? Muita gente já viu isso como um adorno aí nas mesas de escritório, ou mesmo em casa, mas isso é um experimento da física que diz muito próximo do que é vendas, né? Então, ao mesmo tempo que o pêndulo vai para um lado para você ter sucesso, ele realmente tem uma reação contrária, que é uma reação pendular aí, que te aproxima do fracasso. Então, essa busca de você entender o fracasso realmente vai te ajustar a entender o teu processo de sucesso. E o sucesso também é resultado de um processo. Ok? Então, eu desafio todos que estão aqui agora, toda vez que eu estiver lá buscando o meu sucesso, veja qual é o efeito pendular que isso causa e o que está te aproximando do fracasso. Ok? Então, essa, para mim, é uma decisão muito clara. Infelizmente, isso vem desde a nossa escola, do nosso aprendizado, que, de novo, né, a pandemia está mostrando que o que a gente falava há muito tempo, que o modelo de educação no Brasil estava falido, hoje a gente está provando, né? Se todo mundo tivesse acesso à internet, talvez o online aí seria o modelo mais inteligente de você levar informação e gerar conhecimento para as pessoas no módulo de educação, né? Então, isso para mim é super importante. Quando eu comecei a entender isso, o que me aproxima do fracasso, realmente o sucesso na minha empresa, nos meus negócios começaram a aumentar. Ok? Então, gente, vamos lá. Entendendo isso, eu coloquei aqui 3 pontos para a gente ir direto ao assunto e começar a entender quais são as travas das vendas. Ok? Então, esses 3 pontos, eu garanto a todos que estão assistindo, o entendimento desses 3 pontos que travam suas metas, que travam seu processo de vendas, que travam, na verdade, todo o ecossistema que gera vendas dentro da tua empresa, o entendimento desses 3 pontos pode mudar profundamente qualquer resultado que você espera na tua área comercial. Nós vamos falar um a um, tá ok, gente? Então, primeira grande trava das vendas, né? É o gestor, é o time comercial pensar no processo de vendas como uma linha reta. Esse é o primeiro entrave. Todo mundo não, né, gente? Vamos assim, a grande maioria das empresas, eu estou trazendo aqui experiências de campo mesmo, da prática, né? Para justificar o primeiro slide que a gente colocou para vocês aí. Então, quando eu vejo o processo de vendas como uma linha reta, normalmente é isso que acontece. Acontece desde o planejamento do começo do ano,
que aí o time vai lá e eu vejo muitas equipes comerciais, muitos times de venda, pelos gestores, quanto você pretende vender esse ano? Aí vão lá e chutam uma meta, colocam uma meta lá e pronto. Aí eu tenho um ponto zero, que é janeiro, e estico uma linha reta até dezembro, né? Então, esse é o primeiro. Por quê? Porque o processo das vendas, o processo de vendas não é uma linha reta. Desde você entender como suas oportunidades chegam até você, todas as etapas da sua venda, até você chegar numa zona de maior probabilidade de fechamento, ela tem vários pontos de desvio, e isso é normal, isso é natural, e o entendimento desses desvios é que realmente vai me levar a ter um melhor resultado na minha área de maior negociação, de maior chance de negociação para ter resultado em vendas. Como que eu posso explicar isso melhor? Quando você traça um caminho, quando você traça de um ponto A para chegar no ponto B, é super importante você saber aonde você quer chegar, e a gente fala um pouquinho isso sobre a meta. É muito importante você entender qual direção que você vai tomar, mas isso só não é o suficiente. E eu vou falar isso para vocês durante a nossa conversa aqui hoje. Extremamente importante, coloquem isso para vocês, extremamente importante é você saber o seu posicionamento da venda. Em que ponto da venda você está? Isso é super importante, a gente explica mais à frente, ok? Então, primeiro entrave, primeira trava das vendas é achar, e isso também acontece na meta mensal, é achar que, bom, eu estou no ponto A e eu vou pular para o ponto B, que é a meta lá. Gente, não se bate meta por decreto, ok? Infelizmente, alguns gestores ainda acreditam que é só ele impor a meta, ser firme naquilo, na cobrança, né, que a coisa vai acontecer. Então, eu gosto muito de dizer o seguinte, não se bate meta por decreto. Você não consegue colocar um decreto na tua empresa e bater as metas, ok? Primeiro entrave. Segundo, focar na meta. E alguém aí, quem já me conhece, sabe como que eu defendo essa colocação, mas quem não nos conhece ainda, ou não conhece o nosso discurso, pode ficar um pouco chocado agora quando eu falar que meta não se cobra, ok? Meta, principalmente na área comercial, não se cobra. Esse é um entrave, focar na meta. Por quê? Porque meta, ela é resultado do que você vai agir sobre as etapas da sua venda. Ok? Você pode agir muito bem nas etapas, né? E aí sim você tem uma probabilidade maior de chegar nas suas vendas. Por quê? Na sua meta de vendas. Por quê, gente? Meta é o resultado, ela é o efeito, ela não é a causa. Então, de novo, eu vejo muitos gestores também, gente, coloca a meta para o time de vendas no dia 1º, aí chega lá na última semana ou, né, no final do mês, no final do período, seja ele mensal ou um quarter, por exemplo, um quartil, e então, como foram as vendas? Puxa vida, você não bate vendas no teu último dia lá. Você bate tua meta no dia a dia, no acúmulo do que você tem de sucesso diário. Então, o entendimento que as etapas são a causa e meta é o efeito, também vai te levar a um outro momento, uma outra visão da sua área comercial. Então, meta, gente, não se cobra. Focar só na meta é um grande entrave das suas vendas. Ok? E depois, gente, aí consequência dos outros dois pontos é ignorar o valor das etapas da venda, né? Então, isso reforça a questão da meta. Como eu não dou valor para as etapas da venda, quantas oportunidades eu preciso ter, quantas visitas eu preciso fazer, quantas reuniões, quantas apresentações, como eu não dou valor para as etapas da venda, eu fico que nem um louco só olhando para a meta. Então, gente, tudo que a gente vai falar hoje que travam as vendas, que trava você ter o melhor resultado da sua área comercial, eu garanto que de alguma forma estão ligadas a esses 3 pontos. Então, primeiro, pensar no processo como uma linha reta, ele não é. E a inteligência da coisa é você diminuir o risco aprendendo sobre o teu processo de vendas. Cada dia, cada venda é um aprendizado. Né? Deixar de focar na meta. A meta é super importante como diretriz, porque ela te dá direção, mas se você não trabalhar nas causas, você fica sempre longe da tua meta. E ignorar o valor das etapas. Etapa de venda, gente, tem que ser muito preciso. Eu vejo hoje, de novo, eu vou trazer aqui para vocês um pouco da experiência do dia a dia. A gente entra nas empresas,
primeiro, as pessoas não têm claramente quais são as etapas. Quando tem, existe uma questão de ter muitas etapas, né? Uma ideia de que ter muitas etapas você vai ter uma precisão nas suas vendas. Não. Aí outro mantra aqui para nós que a gente carrega muito, quem me conhece vai falar, é o Percival. Se não for simples, não funciona. Então, suas etapas da venda, quanto mais simples forem suas etapas, quanto mais você entender que essa simplicidade vai te ajudar, mais rápido você vai destravar suas vendas e vai ter um resultado melhor. Ok? Tudo bem até aqui, gente? Espero que sim. Eu gostaria de ter um feedback de vocês. Tudo bem? Tá claro? Tem uma Pode fazer. pergunta aí, de repente você já responde já aqui. A Fabrícia que está aqui perguntando, e como não focar nas metas? Como fazer isso? Então, aí, como é o nome da pessoa? Fabrícia. Fabrícia, isso é uma questão, né? Como nós fomos programados, né, desde sempre, você tem que ter meta. Primeiro que existe uma confusão gigante de meta, objetivo e sonho, né? Então tudo começa com um sonho, você coloca a data nesse sonho, virou objetivo, você sabe onde você está, onde você quer chegar, você tem que definir as metas. Bom, como não focar? Exatamente dando valor para as etapas. Porque meta, por exemplo, gente, vamos lá, eu tenho que fechar 10 negócios no final do mês, de qualquer valor, vamos falar só para um exercício rápido. 10 negócios. Então eu tenho que ter 100 oportunidades, fazer 50 visitas, gerar 30 propostas. Buscar 100 oportunidades, fazer 50 visitas e gerar 30 propostas, está na sua mão. O que não está na tua mão é justamente a meta. Então a meta é diretriz, eu não posso deixar de olhar para ela. Mas se eu foco na meta, eu deixo de fazer bem feito a causa. Então, causa e efeito é uma das leis mais antigas do universo. Você trabalhar na causa, você melhora a tua probabilidade de alcançar aquilo que você buscou, que é a sua diretriz, né? Normalmente, Fábio, normalmente eu vejo em equipes comerciais que tem essa visão muito clara da meta. Então, é a empresa que tem gestor que cobra muito, que é uma cobrança. É aquele gestor que eu falo que quer bater meta por decreto, né? Então, eu já vou garantir, gente, não se bate meta por decreto. Temos que bater essa meta. Não. Você dimensionou bem a meta? Você tem como chegar nela? Então, trabalha no teu dia a dia, trabalha na causa, que o efeito vai acontecer. Ok? Essa é a forma, Fabrícia. Olha no teu processo. Foca nas etapas. Coloque as suas etapas como principal e trabalha cada uma delas. No final, você vai ver como você vai chegar perto e vai ultrapassar, muitas vezes, a sua meta que foi definida. Tudo bem? Podemos? Legal, vamos em frente. Podemos, vamos lá. Bom, e aí, se ainda não ficou claro, no final, acho que a gente vai conseguir deixar mais claro, tá bom? Bom, então tá. Então, a gente viu lá o que me aproxima do fracasso, que são os entraves, né, da venda. E aí, naquele efeito pendular, eu posso garantir para vocês aqui que eu vou colocar os pontos que isto sim te aproxima do sucesso em vendas. Primeiro, gente, vender mais para quem já é cliente. Ok? Incrível a gente encontrar um monte de empresa que ainda tem esse olhar, mas efetivamente não atua sobre isso. Então, isso é super importante. Isso vai te aproximar do sucesso. Dá uma olhada na sua carteira de clientes, faça a tua curva ABC de clientes. Veja aqueles clientes que você há muito tempo deveria dar valor e você não dá. Então, você vai ver que você consegue vender sim mais para quem já é cliente. 2, aumentar a base de cliente, vender onde não se vende. Gente, isso é uma constante. Não existe vendedor top, não existe área comercial top que não alimenta, que não busca cliente novo sempre. E aí, pasmem, novamente, pouquíssimas empresas têm essa rotina ou estratégia de buscar clientes novos. E algumas até buscam clientes novos e não tratam esses clientes novos como a gente vai ver à frente. Ok? Ajudar o cliente a fazer conta. Essa é outra questão que te leva muito perto. Gente, eu gosto de colocar sempre o seguinte: ninguém compra o que você vende. Alguém compra aquilo que você vai resolver de problema para ele. Ninguém compra um sapato, ninguém compra um computador, ninguém compra... A gente compra na intenção que aquilo me resolva um problema. Pode ser um problema eu participar de um grupo social, por status, para muitas pessoas isso é um problema, ou de repente aumentar a produtividade do meu time comercial, que é um problema e eu tenho produto ou serviço para vender para eles.
Então, fazer conta, e eu gosto muito de colocar hoje a cultura das startups, né? O que é forte na cultura das startups? É a cultura do ROI. ROI, todo mundo conhece, retorno sobre o investimento. Então, hoje, toda venda que, pelo menos, eu tento fazer, as empresas que a gente acaba dando consultoria, a gente busca implantar essa cultura do ROI, que é o quê? Você provar para o teu cliente, porque no fundo ele quer ouvir duas coisas de você. Quanto você vai reduzir de custo dele e quanto você vai melhorar o resultado. Então, para você colocar isso para ele de forma inteligente, você vai ter que ensinar ele a fazer conta de redução de custo e de aumento de resultado. Isso é uma ferramenta fantástica, é uma forma fantástica de você melhorar os seus resultados comerciais. Conhecer todo o histórico do seu cliente. E, de novo, aqui a surpresa. A gente, felizmente, tem trabalhado com empresas pequenas, médias e grandes, e isso é comum, né? Independente do tamanho da empresa, eu vejo isso de forma muito comum. O vendedor ir até o cliente, o próprio gestor ir fazer uma venda para esse cliente, né? E sem conhecimento do histórico. E hoje, nunca foi tão fácil. Você tem o LinkedIn, você tem as redes sociais de forma geral, mas você tem como pesquisar hoje o perfil do teu cliente, o que ele faz, quais são os resultados que ele já teve, ou até mesmo qual a sua concorrência, e o conhecimento desse histórico vai te colocar numa posição muito mais favorável de fechar negócio, tá? É saber expor todo o seu repertório de soluções no momento certo. Essa é outra vantagem extremamente grande. Eu vejo muita gente assim, fala assim, não, meu portfólio de produtos está bacana, eu tenho aqui toda uma questão bem estruturada. Puxa vida, eu chego lá, eu mostro tudo para o meu cliente. A pergunta é, para esses ainda que mostram, tá? Você está mostrando na hora certa? Será que você não está dando uma overdose de informação para o teu cliente para ele falar, ih, ficou muito complicado, não quero? E o contraponto também é verdadeiro, né? Você chega lá e tem a oportunidade de vender muito mais que um produto, você tem uma carteira de produtos mais atrativas, e o vendedor, como ele está direcionado àquilo que ele se mais identifica, normalmente o vendedor que mais se identifica com uma linha de produtos ou serviços da tua empresa, ele tende a vender mais aquilo e ignorar o resto. Então, por incrível que pareça, você pode dar um up nas suas vendas aqui só de você saber expor o seu portfólio, o seu repertório, na verdade, no momento certo. Isso é time, isso você tem que desenvolver junto com o teu time. E por último, gente, e para mim aqui está até numa corzinha diferente, é incrível, incrível quanto dinheiro é deixado em cima da mesa, simplesmente porque o teu time comercial, o teu vendedor, o teu gestor não tem o hábito e não tem ferramentas para acompanhar todo o processo de venda. Né? Eu gosto sempre de provocar isso. Dá uma olhadinha em quantas oportunidades entraram na sua empresa nos últimos meses e vê o que realmente você acompanhou de perto e aquilo que realmente aconteceu de resultado comercial. Né? Então, eu garanto para qualquer um que está aí, esses 6 pontos, alguns podem estar se vendo numa deficiência nos 6 pontos, alguns podem estar em 1 ou 2 pontos, mas eu tenho certeza que isso aproxima você do sucesso em vendas. Ok? Tudo bem até aqui, gente? Tem perguntas aí, Chad, ou não? Não Tudo tem. bem. Pode seguir. Tudo bem? Vamos lá? Tá. Então tá bom. E aí, fazendo um contraponto, né? Eu achei interessante colocar esse slide para mostrar o seguinte: tudo que a gente está falando, tudo que a gente está colocando como processo, como aqueles entraves que acabam acontecendo na tua venda, na tua área comercial, ela tem uma correlação com a velocidade que você tem, né? E eu confesso que o que eu mais tenho ouvido, né, principalmente dos parceiros Ingram, nesses últimos 3 anos, é um gap muito grande do entendimento dos ciclos comerciais, dos ciclos de venda, né? Então, eu vejo, não, meu processo, meu produto, enfim, os ciclos são longos ou os ciclos são curtos, eu não entendo bem. Então, eu fiz uma correlação, pelo menos eu busquei uma correlação do que são esses ciclos, ok? Com a velocidade, tá? Então, eu gosto de colocar bem isso, né? Velocidade é super importante, só que velocidade sem controle é perigoso, né? E o sem controle você pode estar indo lento demais ou você pode estar indo rápido demais. O acidente vai acontecer. A figura do lado direito aí mostra isso, né? A figura que não diz se quem está chocando ali, ele estava rápido demais ou se os caras na frente estavam devagar demais. Então, eu faço uma correlação muito, né? Para quem gosta de automobilismo,
você vê lá o piloto, as máquinas com essa tecnologia toda e tal, e uma das questões claras, uma questão clara do melhor desempenho, principalmente num ambiente, né, agressivo como o que a gente vive hoje, você ter poder sobre tua máquina de vendas é super importante, você saber qual que é o traçado da pista, né, aonde que você pode acelerar, onde você pode desacelerar, é super importante. Então, ter o controle sobre essa velocidade, isso vai refletir no entendimento do seu ciclo comercial, vai te dar uma vantagem muito grande sobre sua concorrência. Vai te dar realmente uma vantagem. O entendimento que velocidade é importante, né? Mas ter o controle sobre isso é tão ou mais importante, vai te colocar realmente numa outra área, numa outra questão de você entender seus concorrentes de mercado. Tudo bem até aqui? Espero que sim. Vamos lá? Tudo certo. Percival, Tudo bem. a Aldrin até colocou aqui se a gente vai falar sobre CRM, se você vai comentar. Acho que seria legal, né? No final a gente vai falar assim. Isso, O último tá bom. slide é para complementar tudo isso e falar de CRM. Tá bom. Tá bom? Beleza? Vamos lá. Então, olhando para o que nós falamos, né, sobre o conhecimento, aquele provocativo, né, aquele mapa do tesouro. Realmente, o conhecimento é um tesouro, mas você tem que ter a chave da prática para isso. Quando a gente começa a analisar o que me aproxima do sucesso, o que me aproxima do fracasso, quando eu começo a analisar a influência da velocidade do que eu tenho, das minhas ações, né, quando eu começo a fazer essa composição, eu começo a entender quais competências eu tenho que desenvolver, né? E isso, saindo da questão só do processo comercial, indo uma questão de como eu encaixo as pessoas dentro desse processo comercial para que ele tenha fluidez. Lembra que a gente falou lá? O processo, vendas é resultado de um processo, e o processo tem que ter fluidez. Eu comecei a entender, e a gente começou a se provocar aqui nas empresas, nas consultorias, o que essa fluidez tem a ver com as pessoas. Então, para que você tenha fluidez do teu processo comercial, as pessoas do teu time vão ter que desenvolver essas competências, ok? E essas 3 competências, basicamente, elas são focadas, isso serve para todos, mas realmente é mais focado para a tua liderança, para a tua gestão comercial, tá? Então, primeira competência a ser desenvolvida é a técnica. Sem dúvida nenhuma, você não consegue desenvolver fluidez no teu processo, principalmente comercial, se você não tiver o conhecimento técnico, né, do teu produto ou serviço. Isso é extremamente importante. Mas eu tenho que desenvolver também a minha competência gerencial, ler os números. Aí vai um pouco do controle da velocidade. Não dá para você controlar a velocidade do teu processo ou do carro que você está dirigindo se você não tiver o teu velocímetro lá, se você não tiver aquele painel de instrumentos que vai te ajudar a saber se você acelera ou desacelera, em que momento você pode acelerar, em que momento você pode. Isso a gente chama de competência gerencial, realmente ter a competência de ler os números. E, por fim, a competência comportamental, né? Essas 3 competências, e eu não quero me aprofundar muito nisso, mas são competências que eu preciso ter para que meu processo tenha fluidez e com essa fluidez eu consiga realmente destravar todos aqueles pontos que a gente sabe muito bem quais são. A gente muitas vezes não tem coragem de enfrentá-los, mas a gente sabe quais são os entraves da nossa área comercial. Então, conhecimento técnico, gente, para gerar competência técnica, conhecimento gerencial, para gerar competência gerencial e comportamental, é extremamente importante para eu destravar todos os momentos da minha área comercial, ok? E eu dou ênfase aqui, gente, o técnico, eu acredito que ele é menos difícil de se desenvolver, o gerencial, eu tenho ferramentas aí, a gente já tocou no ponto CRM, para mim, basicamente é uma ferramenta gerencial, uma ferramenta de tomada de decisão, é saber onde eu coloco energia no meu processo comercial, aonde eu sei acelerar no meu processo comercial ou não. Então, isso são, técnico é um pouco mais fácil, menos difícil, gerencial tem ferramentas poderosas de mercado, também é muito bacana, mas o desafio que nós temos hoje, principalmente em ambientes agressivos, como nós estamos vivendo hoje, chama-se comportamental. Então, toda uma questão, aqui dentro da empresa, só para dar um exemplo, nós temos uma questão que a gestão da nossa empresa é feita por princípios, né? Não são mais nem missão, visão e valores. Isso, na nossa visão, deu muito certo no passado e não dá mais certo hoje.
Gerir por princípios, ele está muito mais ligado a eu faço aquilo porque eu acho certo, não porque alguém está me mandando fazer. Só para dar um breve relato do que a gente entende por princípios. Então, só para fazer o link de um princípio comportamental que a gente tem aqui a gente fala que todo mundo tem cabeça de dono, porque a gente ensina pelo exemplo e aprende pelo exemplo. Então, eu vejo isso muito na área comercial, isso eu também posso chamar de entrave, de uma trava das vendas. O gestor fala uma coisa e ele age, o comportamento dele é diferente, né? Então, as pessoas criam uma confusão, mesmo sem entender. Puxa vida, a pessoa está me falando uma coisa e ela age completamente contra. Ela fala que eu tenho que dar atenção para o cliente, que o cliente é importante, mas ela não... Eu vejo muito disso, tá, gente? Não vou citar nomes aqui, mas eu vejo muito disso. O gestor falando, não, a gente tem que dar atenção, o cliente é nosso maior recurso, nosso maior bem dentro da empresa, mas ele mesmo toca o telefone e muitas vezes ele fala para o colaborador, ó, fala que eu não estou, e não atende o cliente. Eu já vi isso acontecer mais de uma vez. Né? Então, o comportamento aqui é extremamente importante. Essas habilidades, essas competências a serem desenvolvidas, de novo, gente, para ter um processo de vendas fluido e, com isso, aumentar a minha chance de sucesso. Até aqui, tudo bem, gente? Claro, Perfeito. Até aqui? Tá bom. Ótimo. Então, vamos lá, gente. Aí, eu começo a olhar, aqui eu queria direcionar o olhar para vocês, para o vendedor de sucesso mesmo, para também fazer um implemento sobre isso, sobre perfil desses vendedores, ok? Então, eu tenho o perfil vendedor prospectador, aquele cara que gosta de prospectar. Eu tenho o perfil de vendedor relacionador, aquele que gosta, é o exemplo do café mesmo, o cara adora ir tomar um café. E eu tenho o exemplo do vendedor fechador, aquele cara, né, que realmente, quando ele chega lá na mesa de negociação, ele fecha o negócio. Eu tenho certeza que se eu perguntar qual o perfil ideal, todos nós vamos olhar e falar assim, é um pouquinho de todos. E isso é uma outra questão muito clara da natureza humana. Então, eu vejo muitas empresas, ou uma grande parte delas, querendo buscar o perfil de vendedor ideal que tem esses três componentes numa medida adequada para os três. Então, eu vou dar uma notícia para vocês, nesses 20 anos de área comercial. Eu nunca encontrei um vendedor que tivesse esses 3 pontos em equilíbrio. Tá? E a grande sacada é essa, é você entender que isso é natural. Então, a tua equipe, ela pode ser extremamente multidisciplinar, ela pode ter vendedores com perfis, né, que se destacam desses 3 pontos aqui com mais ênfase. A grande sacada aí é você criar o equilíbrio entre o teu ambiente comercial. É você realmente achar a diferença de cada um dos vendedores, né, e você trabalhar esse potencial de forma diferente. O que isso tem a ver com o nosso tema de destrave de venda, gente? E para bater meta todo dia. Eu vejo muito gestor comercial travando a sua equipe comercial. Né? Daqueles 3 pontos que nós colocamos, né? Pensar no processo como uma linha reta, manter o foco só na meta e não dar valor para as etapas, eu vejo muito gestor querendo multiplicar um tipo de vendedor que um dia deu certo ou que dá certo numa empresa em outros perfis totalmente diferentes. Então, essa adversidade que a gente tem, essa diversidade, na verdade, que a gente tem de perfis, ela é natural. E quando eu entendo isso, eu começo a explorar melhor. Eu vou dar um exemplo do seguinte, tá, gente? Eu dou um exemplo disso nas nossas palestras aí. Quem já participou de algum projeto da EMC vai falar, o pessoal já falou isso. Né? Nós já falamos isso, o time da EMC já falou isso. O teu filho é muito bom de matemática, né? E aí você chega lá e fala assim, e é péssimo de português. O que você faz? Você contrata um professor de português, ele não desenvolve a matemática, que é a paixão dele, ele é muito bom, então ele fica médio de matemática e sobe o potencial dele de português. Então ele fica médio de português e médio de matemática. O que isso acontece? Ele vai ter resultado médio, ele vai ficar na média. Né? A média é muito ruim. Então, vejo, se você tem aí um conselho, é uma visão do Percival, né, nesses 20 ou mais anos aí na área comercial, se você tem essa diversidade no teu time, potencializa. Se o cara é muito fechador, deixa ele mais forte ainda. Se ele é um bom relacionador, deixa ele forte em relacionamento. Se ele é um bom prospectador, deixa ele forte na prospecção. Né? Então, esse talvez aí o que a gente pode entender como desequilíbrio, mas é um desequilíbrio favorável para você sair da média. Ok? Tudo bem até aqui, gente? Tá fazendo sentido para vocês? Sim. Legal, legal. Podemos ir? Podemos ir?
Ok. Ótimo. Então, vamos lá, gente. Eu acredito que todo mundo conhece esse esporte, né? E eu confesso que na busca de uma representação, ou de representar o que a gente estava falando hoje, dos nossos objetivos aqui hoje, nenhum esporte, e de novo, eu gosto muito, eu não sei, se hoje eu gosto menos de metáforas, né? Eu gosto mais da prática, eu gosto mais de viver aquilo que eu estou falando, de praticar aquilo que eu estou falando, do que simplesmente criar uma metáfora, né? Mas aqui eu achei extremamente necessário para a gente entender, tangibilizar mais o que é fluidez, o que é você realmente ter condição de manter o que a gente vai falar agora, né? Então, esse esporte é bem claro, todo mundo já viu? Aqui, se um desses atletas estiver fora desses 3 pontos que eu vou colocar, realmente o time inteiro vai sofrer, a empresa inteira vai sofrer, né? Então, direção extremamente importante, ritmo e frequência, né? E todo mundo vê esse pessoal remando, né? Precisa ter um sincronismo muito grande aqui das ações, né? Cada um aqui tem um tipo de força, cada um aqui tem um tipo de perfil. O cara que está mais à frente do barco, ele tem um tipo de perfil, o cara que está atrás tem outro, né? Mas aquela pessoazinha que não tem remo nenhum na mão tem um papel super importante de ditar o ritmo. Então a direção é colocada, ele tem um pedalzinho ali também, que ele tem um pequeno leme, né? Que ele vai coordenando ali, ele coordena a direção, ele imprime o ritmo, né? E garante a frequência das pessoas que estão ali. Eu faço uma analogia muito grande com venda, gente, e isso é um recado diretamente ligado a gestores. Aliás, eu vou falar para vocês com conhecimento de causa. Quem mais trava vendas na área comercial, nas áreas comerciais que eu conheço, são gestores e diretores, ok? Gestores e diretores travam muito a vendas, por uma falta de conhecimento, que o papel deles é definir direção, ritmo e frequência, e que ele tem que dar o grito ali na frente para que todo mundo siga, né? A falta desse conhecimento, ou muitas vezes a pretensão que esses gestores têm, acabam prejudicando todo o time, né? Então, se eu posso falar, se existe ali, se eu tivesse que colocar a título de personalizar ou personificar alguns entraves que a gente tem na área de vendas, estão basicamente nos gestores e diretores comerciais. Todo mundo concorda com isso ou não? Plenamente. Então Com vamos lá, certeza. né? Concordo, Então, sim. vamos lá. Depois a gente vai abrir para o debate aí. Então, gente, super importante entender ritmo, direção e frequência. Gestores, diretores, esse é o papel fundamental de vocês, tá? E eu gosto sempre desse slide, de novo, né? Toda empresa de sucesso, 2 perfis. Quem vende, quem ajuda a vender. Gente, isso está totalmente ligado à fluidez. Entraves que as pessoas criam, né? E departamentos criam, é quando a pessoa não se encaixa num desses 2 perfis. Quando a pessoa não se encaixa no perfil estou vendendo ou no perfil estou ajudando a vender, pode ter certeza, gente, ele será um entrave para a área comercial. Ok? Então, levem isso para suas empresas, mudem essa visão, coloquem essa visão para todos. Gente, nós estamos aqui num time, principalmente hoje, no que nós estamos vivendo hoje de crises e tudo mais, né? Hoje, as empresas que vão sair da crise, para atualizar essa frase, as empresas que vão sair da crise são pessoas são empresas que possuem esses 2 perfis. Quem vende e quem ajuda a vender. Certo? Empresa que não tiver esse perfil de pessoas realmente não vai sair da crise. E aí eu gosto também de colocar isso em ordens diferentes, também quem já me conhece. De novo, nós estamos aqui para fazer diferente. Se você acha que numa crise dessa, ou que as suas vendas estão travadas, ou que você não consegue bater meta todo dia, provavelmente é que você está fazendo a mesma coisa e querendo um resultado diferente. A mudança ela vem da percepção que você precisa ter sobre a mudança em si. Essa mudança vai mudar o dia a dia. É o que eu digo, o poder que você tem na área comercial, ele está proporcionalmente direcionado ao poder que você dá no seu dia. Se você não sabe o que você faz no dia a dia, quantas prospecções, quantas visitas, só para citar alguns, quanto você tem que fazer diariamente, dificilmente, gente, você vai bater tua meta no final do mês. Por isso que lá na nossa provocação, tá lá, bata a meta todo dia. Não é à toa, tá? A gente leva isso tão a sério, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas isso aqui é a nossa caneca, tá? A nossa caneca é bata a meta todo dia. A gente tem que beber dessa água todo dia. Se você não bate meta todo dia, gente,
Quais são suas metas diárias? São aquelas que você colocou na sua etapa de venda. As etapas da venda nada mais são do que o desdobramento da sua venda maior, a sua venda do final do mês, o seu fechamento de mês. Quando você desdobra isso, e eu vou dar aqui o nosso exemplo, a gente desdobra isso em meta do mês, meta da semana, meta do dia. Então, se você bateu tua meta do dia, pode ter certeza que no final do mês você vai estar muito mais próximo do que você está da sua meta real de fechamento, daquele valor financeiro. E eu falo para vocês, gente, mais de 90% das empresas que a gente vai, equipes comerciais não sabem o que tem que fazer no dia a dia. Então, elas perdem isso, elas não têm o poder da ação diária. Eu gosto de chamar isso, poder do seu dia. Qual é o poder do seu dia na área comercial? É saber exatamente o que você tem que fazer. Isso não é só na área comercial, mas a gente está dando ênfase para cá. Quando você sabe exatamente o que você tem que fazer no seu dia, ele vale mais, teu tempo vale mais e com isso você tem mais resultado. Bom, gente, acelerando porque o nosso tempo é curto, uma correlação que a gente faz sobre isso, sobre entender tudo isso, onde eu encaixo tudo isso, olhando para o mercado, porque alguém pode estar aí pensando, tá bom, bacana todo esse alinhamento de pensamento, essa organização das ideias, está me provocando, eu sei que eu tenho que ter fluidez, eu tenho que ter um olhar diferente, eu tenho que ter ritmo, direção e frequência, tal, mas como que eu vou fazer isso se eu não enxergar o mercado, se eu não enxergar realmente as necessidades? Gente, basicamente são dois tipos de necessidade que a gente tem de mercado. As atendidas e as não atendidas. Gente, a ponta do iceberg, eu sempre digo o seguinte, isso aí te consome uma parte do dia, uma parte da tua rotina, você não pode largar esse osso, normalmente esse osso aí que você está roendo, ele paga suas contas, mas se você quiser realmente ter poder sobre a sua área comercial, sobre o seu time, sobre realmente ganhar dinheiro, você vai ter que olhar para baixo do iceberg. É olhar as oportunidades que não estão sendo atendidas pelo mercado, né? Eu tento ler alguns livros, eu tento buscar algumas informações e tal, e eu vou dar só um exemplo, tá? De muita gente do que está acontecendo. Essa pandemia, alguém pode falar assim, puxa vida, era imprevisível isso aconteceu de uma forma, ninguém estava esperando isso. E essa semana eu vi uma palestra do Nassim Taleb, é o autor do livro A Lógica do Cisne Negro, até a gente fez um resumo desse livro, depois a gente pode disponibilizar para quem tiver interesse, né? Através da IMC a gente pode disponibilizar esse resumo do livro. Ele teve num evento grande de uma empresa de finanças grande aqui no Brasil, e são aquelas pessoas que você tem que realmente olhar. Então, muita gente falou, essa pandemia, ela era imprevisível, é um novo cisne negro. E ele coloca isso por terra e ele fala, não é isso. Né? Desde que o homem existe, desde que o mundo é mundo, existem pandemias. Como elas eram tratadas e como as pessoas se movimentavam no mundo é que mudou, né? Na gripe espanhola ou na peste negra, enfim, isso eu estou falando em 1700 alguma coisa, os navios que vinham com alguma ideia que existia alguma pessoa ali que tivesse aquela doença, eles eram queimados antes de aportar. Então, isso. E aqui nós tivemos um efeito extremamente errado, né? Vamos falar Estados Unidos, né? O Trump chega lá, breca os aviões que vinham da China, puxa vida, mas tinham aviões vindo da França ou do outro país da Europa de pessoas que tinham passado pela China. Deu no que deu, mais de 100 mil mortes nos Estados Unidos. Bom, qual a relação que isso tem a ver com o momento atual, com o entendimento das necessidades? Gente, eu tenho que entender que muitas das necessidades que a gente tem que buscar e que existe no mercado como oportunidade de negócio, elas estão aí. Elas estão aí, elas são previsíveis. Infelizmente, eu estou dando um exemplo negativo aqui da pandemia, que era previsível, mas isso para fazer uma correlação e realmente chocar existe no meu mercado, existe no mercado de cada um que está olhando aqui, existe sim grandes oportunidades que estão aí, só que eu tenho que olhar para essas oportunidades. E a única forma de eu olhar é mergulhar mais fundo, né? E o mergulhar mais fundo está diretamente ligado a você sair da tua zona de conforto. Eu vou dar uma grande visão minha que eu tenho sobre negócios, assim, pelo menos tem dado certo para nós aqui. O grande insight da sua empresa, o grande insight do teu negócio, dificilmente vai estar no teu dia a dia, no teu negócio. Então, se eu tenho uma empresa de TI, e eu tenho uma vertical lá de TI, que é logística, por exemplo, né? E você tem grandes clientes na área de logística, transportadoras, aí para dar uma ideia de nicho de mercado, o teu grande insight não vai estar nesse nicho de mercado. De repente, teu grande insight vai estar numa empresa que faz delivery de alguma coisa, uma empresa, um mercado muito menor, e de repente você vai ter uma grande sacada ali. Dificilmente vai estar no mesmo ambiente que você vive.
Então, eu quis trazer essa visão aqui justamente para a gente ter um descolamento do que são as necessidades atendidas, e aquela que você vai brigar e vai virar commodity e vai virar preço, né? E daquelas necessidades realmente que você pode ter. E essa necessidade não atendida, você vai encontrar ela, você vai ter melhor visão sobre ela. De novo, se o teu processo comercial for fluido, se você tiver fluidez, se você destravar a tua área comercial, por quê, gente? O vendedor é que está na ponta. O vendedor é que vai te trazer, na verdade, quais são essas necessidades latentes. Eu canso de ver, gente, gestor, diretor comercial, não dá voz para o vendedor que está lá no mercado. E aí, você não deu voz para o teu vendedor, ele te traz uma dor do cliente e você não ouve. Ele te traz a segunda, você não ouve. Ele não te traz mais. E cada vez que o vendedor vem... Aliás, eu acho que isso seria super importante, né? Reunião comercial, dá voz para o vendedor trazer as dores do cliente, mas faça um documento e coloque essas dores lá, para ver se realmente tua empresa está conseguindo entregar a solução daquilo. Eu vejo um monte de ideia boa colocada, eu acompanho, eu faço questão disso nas consultorias, acompanhar algumas reuniões comerciais, e o vendedor vem, tive na empresa tal, que já é nosso cliente, puxa vida, e o cara lá, no almoço falou para mim que eles estão com uma dúvida tremenda sobre a proteção de dados, por exemplo, da empresa deles. Aí o gestor fala assim, próximo, bateu ou não bateu a meta? É incrível, mas isso acontece. Tá? Ouça o teu vendedor. Ele vai trazer para você quais são essas necessidades latentes, não atendidas no mercado. Bom, gente, chegando no final, sucesso é isso, né? Buscar sempre a excelência e saber e desejar o próximo desafio. Isso, para mim, de forma bem simples. A excelência, gente, eu faço um exemplo claro, é o capricho, né? Infelizmente, a gente vê empresas top de linha, com muita coisa boa, mas deixa de fazer com capricho. E outra, não deseja o próximo desafio. É sempre assim, é uma correlação muito clara que existe entre você entender qual que é o teu desafio, chegar nele e já criar o próximo, né? Então, aqui é uma tradução bem minha sobre o que é sucesso. Tudo bem até aqui, gente? Estamos no horário. Quanto tempo nós temos ainda, Shadia, por favor? Olha, na verdade a gente tem 5 minutos, mas eu 5 minutos. acho que a gente pode seguir mais um pouquinho aí, se o pessoal quiser, porque acho que você tem ainda Legal. alguns para seguir, né? Vamos lá? Legal, vamos lá. Então, tudo bem até aqui, né? Sim. Então, gente, queria dividir com vocês que isso é super importante. O que é meta? Meta, gente, é tudo que te leva para o conhecimento. Você não consegue bater nenhuma meta na tua vida, na tua área comercial, se você não tem conhecimento, né? Aportar conhecimento e deixar bem claro o que é meta. Existem várias denominações de meta, mas a gente gosta muito dessa. Meta é valor, prazo e propósito, né? Eu tenho que ter valor, eu tenho que ter prazo e principalmente, gente, propósito. E eu vejo muita equipe comercial que até consegue colocar um valor, até consegue colocar um prazo, mas não coloca um propósito. Então, o gestor que está me ouvindo, diretor comercial que está me ouvindo, se você não conseguir traduzir o propósito da tua empresa, o propósito de você chegar na meta para a tua equipe, para o teu time, dificilmente você vai bater sua meta. Certo, gente? Não vamos esquecer. Vender, gente, é emocional, carregado por lógica, carregado por uma série de questões. Mas vender é emocional. Pessoas compram de pessoas. E se eu tenho isso de forma humanizada, minha meta também tem que ter o propósito como um objeto ou um atributo para humanizar. Eu vejo muita empresa errando na colocação de meta, principalmente porque dá um chute, né? E depois vai lá ler um livro de alguma coisa e coloca alguns pontos lá, a meta tem que ser tangível, tem que ser alcançável. Para mim isso aí, desculpa, para mim isso é besteira, né? Meta principalmente tem que ter propósito. Se você não consegue engajar teu time num propósito para bater meta, quando você bate tem alguma coisa errada. E eu não consigo bater meta, gente, sem método. Método é o caminho para atingir a meta. Se você não constrói um método comercial, de novo, a gente volta lá na questão, eu tenho que ter meu fluxo bem desenhado sobre o meu processo de venda, eu tenho que destravar isso, tirando a burocracia, tirando principalmente a burocracia do gestor e do diretor. Quando eu faço isso, a minha fluidez é maior. Quando eu tenho essa fluidez, eu tenho um método. O método, gente, é justamente o que vai fazer você alcançar suas metas. Gente, e para ser bem honesto e resumido de tudo que a gente falou até agora, eu acredito muito num ciclo do sucesso. Eu não acredito numa fórmula de sucesso.
mas eu acredito num ciclo, que ele é basicamente esse. Nós temos nossas crenças, tudo aquilo que a gente acredita, e de novo, aqui não é uma questão religiosa, é crença naquilo que você acredita. Suas crenças te levam para suas ações, então você age de acordo com aquilo que você acredita, e suas ações te levam para os resultados. E isso eu tenho um poder gigante de transformar num ciclo virtuoso. Ou num ciclo virtuoso. Que é o quê? O que eu acredito me leva a agir, minhas ações me levam aos meus resultados me levam às minhas crenças. Detalhe, gente, isso é para o bem e é para o mal. Para o mal, vamos falar da área comercial, uma visão desse ciclo de forma negativa. O vendedor pensa assim, gente, eu sou vendedor, tá? Eu tenho o maior orgulho de dizer que eu sou vendedor. Eu sou empreendedor e vendedor, tá? Então eu vou colocar a camisa de vendedor agora, tá? A maioria das vezes o vendedor coloca assim, puxa vida, estamos em crise, meu produto está caro, o dólar subiu. Ele começa a acreditar nisso. Quando o vendedor entra nesse ciclo, ele começa a entender o seguinte, quais são as ações de um vendedor que pensa assim? Ou pior, é a falta de ação. Ele não liga, não faz uma ligação a mais, ele não faz uma visita a mais, ele não pega um dia para melhorar a apresentação, ele não tenta mudar o discurso dele. Então, são as ações, a falta dessas ações. Qual vai ser o resultado desse vendedor? Vai ser zero ou muito perto disso, né? E aí volta reforçando a crença que ele tinha, ele fala assim, tá vendo, eu não falei, ó, mais um mês ruim, não falei que o mercado tá ruim? Gente, isso acontece com mais frequência do que a gente pode imaginar. Também não quero ser hipócrita aqui de dizer que, puxa, então eu vou ignorar, né? Eu vou pensar positivo e tá tudo certo. Não é isso que eu estou dizendo. Mas que eu ter uma atitude positiva é bem diferente. Uma atitude positiva é, ok, estamos em crise, mas eu acredito no meu produto, né? Em vez de fazer 10 ligações, eu vou fazer 11, né? E em vez de eu ficar olhando para o final do mês, eu vou olhar para o meu dia a dia e vou chegar no final do meu dia cumprindo todas as etapas do meu processo de vendas. Eu acredito nisso. Quais serão suas ações? Exatamente essas, né? Você vai fazer uma ligação a mais, você vai procurar um cliente a mais, você vai procurar uma saída diferente, você vai melhorar o teu discurso de vendas. Qual vai ser teu resultado? Com certeza, gente, com certeza. Não existe crise que suporte a sua disciplina. Não existe. Não existe crise que suporte. A crise pode abalar sua motivação, mas ela não pode abalar tua disciplina. Então, quando eu começar a ter resultado com isso, eu fortifico minhas crenças. Aí eu crio um ciclo virtuoso. E a gente pode falar que isso é motivação, é o motivo que leva à ação. Aqui eu gosto sempre de falar isso, tá, gente? Eu posso estar motivado todo dia? Dificilmente, né? Existem fatores externos aí que você pode estar super bem hoje, amanhã alguém da sua casa, da sua família está mal, você fica mal também, então motivação é difícil estar todo dia motivado. Mas disciplinado, você pode estar todo dia. E na área de vendas não existe espaço. Se você quer ter bom resultado, se você quer ser o vendedor top, se você quer ser o gestor top, o diretor top da área comercial, você tem que colocar disciplina no teu dia a dia. Ok? É o poder do dia a dia. É aquele pouquinho que você faz todo dia para ter um resultado extraordinário. Ok? Então eu gosto muito de deixar claro isso. Mas vamos ser efetivo, né? De tudo que a gente falou agora, como que eu coloco isso na prática para minha área de vendas, para destravar minha área de vendas? Então é o próximo slide que eu gosto de mostrar da seguinte forma. Gente, a forma mais simples de você desbloquear suas vendas é acompanhar o seu funil de vendas. É acompanhar isso aqui, ó. Então, um funil de vendas básico, ele é composto dessa forma. Aqui eu coloquei algumas etapas da área comercial, tá bom, gente? Só para exemplificar, pode ser que você tenha outras etapas nas suas vendas, mas isso é só um exemplo. Mas o que é super importante, em qualquer funil de vendas, em qualquer processo de vendas bem desenhado, eu tenho 3 macro processos. O primeiro macro, atração, é a boca do funil. O meio do funil é relacionamento. Ninguém fecha negócio, gente, nem pelo e-commerce, sem relacionamento, tá? E no final é o fechamento. Então, esses 3 macro processos, eles são exemplo para qualquer tipo de venda consultiva, né? Qualquer venda que a gente tem aí com vocês do outro lado. Então, o entendimento disso é, quanto mais eu entendo isso, mais eu entendo o que eu preciso atrair, mais eu entendo quais são os percentuais, as minhas taxas de conversão, de etapa por etapa, e quando eu faço isso, eu estou muito mais perto de fechar e alcançar a minha meta.
Essa expressão, essa simbologia que a gente está vendo aqui, gente, é o que explica para você. Quando eu domino isso, eu destravo todas as minhas vendas. Quando eu começo a entender quanto que eu preciso, nesse caso aqui, quanto que eu preciso prospectar, quanto que eu preciso qualificar, quanto que eu preciso visitar, quantas propostas eu preciso gerar, e eu me concentro nisso, eu coloco a minha inteligência para trabalhar sobre isso, eu vou estar trabalhando aonde, gente? Nas causas. Qual vai ser o efeito disso? É eu bater minha meta. Então, provocativo o nosso tema lá, eu vou conseguir destravar todos os entraves que eu tenho nas minhas vendas quando eu entender esse processo. E quando eu passo a entender esse processo, eu começo a bater meta todo dia. Quando você bate tua meta diária de prospecção, de qualificação, de visita e de proposta, todo mundo vai concordar comigo. Eu estou muito mais perto de bater minha meta final, que é do mês, é a que interessa para mim em termos financeiros. Todo mundo concorda com isso ou não, gente? Sim. Sim? Então, gente, isso é o resumo aqui cravado. Agora são 3 horas e 4 minutos. É exatamente isso que a área toda de inovação e vendas em IM Consult tem levado para o mercado nesses 3 anos. Já foi uma quantidade bem grande de empresas que passaram por esse processo e a gente tem alcançado um resultado bem expressivo. Isso a gente fala que 98% das empresas, mais de 22% de aumento de vendas nos 3 primeiros meses aí. Ok? Era isso? Shédia, você quer fazer as observações? Quer abrir para perguntas? Eu até anotei uma aqui, que a Aldrin acabou saindo, né? Ela, na verdade, ela fez uma observação. Quando você falou sobre os perfis de vendedores, ela falou que isso era, que ela entende, né? A questão de ser prospectador, negociador ou fechador, ok. Mas quando você tem um vendedor autônomo, é um pouco diferente. Então, acho que você podia fazer alguma observação aqui, e aí acho que a gente está indo para o final por causa do tempo mesmo. Tá bom, então vamos lá. E tem muito disso, né? O entendimento do vendedor autônomo. O vendedor autônomo ou vendedor CLT, eu acho que esse praxe, essa colocação, esse rótulo que a gente acaba colocando, ele é muito mais autônomo ou não, não me importa o resultado que ele traz para a empresa, né? O vendedor só traz resultado para a empresa se ele é autônomo ou não, né? Eu conheço um monte de vendedor CLT que não traz resultado nenhum para a empresa, e conheço um monte de autônomo que traz resultados extraordinários, é quando eles entendem o propósito da meta, aquilo que eu falei um pouquinho da meta, o propósito da empresa, o propósito da meta, e ele é engajado naquilo, né? Não adianta, eu vejo muito gestor falar assim, eu gostaria que meus vendedores, ou autônomo ou não, vestissem a camisa da empresa. Eu faço uma pergunta para esse gestor, você deu a camisa para ele vestir? Muitas vezes o vendedor não dá, não explica o que quer, não demonstra o que é a meta, o propósito de se alcançar aquela meta. Então, quando eu não faço isso, eu deixo um vazio enorme. E aí, indiferente se ele é autônomo ou não, ele vai te dar resultado ou não. Legal. Tá bom, ele falou que é mais um lobo solitário, né? Tá sem, não tem uma equipe, não tem um chefe direto, uma chefia direta, ele é lobo solitário, literalmente. Tá bom. Posso dar só um exemplo quanto a isso? Vamos lá. Olha que loucura. Avon, todo mundo deve conhecer a Avon. A Avon tem um exército de vendedoras, né? São todas vendedoras autônomas, certo ou não? E qual que é o engajamento dessas pessoas? Entender qual é a dinâmica. Muitas entram, muitas saem, mas eu tive a possibilidade de fazer um trabalho para a Avon, posso colocar nomes aqui sem problema nenhum, e eu vi como eles tratam os vendedores. Então, eu estava um dia no CD da Avon, e quando chegou as vendedoras lá de ciclo, que tinham batido suas metas, todo mundo da Avon levanta e bate palma para elas. Todo mundo do administrativo, todo mundo levanta e bate palma para as vendedoras. Por quê? São vendedoras que ganham casas, carros, todos os anos lá, que vendem alguns milhões. São vendedoras realmente que entenderam o propósito da empresa e são autônomas. Certo? Só para exemplificar. Legal, tá ótimo. Bom, eu acho que aqui a gente vai ter que encerrar mesmo, porque já são quase 10 minutos, mas a gente se coloca à disposição, tá, de todos vocês, como o Percival reforçou aí, a gente já está há 3 anos
atuando nesse segmento, a gente conhece bem os desafios de vocês, né, principalmente aí dos parceiros de negócio, então temos feito aí muitas coisas que definitivamente têm contribuído para o resultado das empresas, então a gente se coloca à disposição, tanto essa palestra hoje aqui, esse webinar aqui do Percival, como os outros dois a Larissa já colocou aqui no chat para vocês, esse daqui, assim que a gente estiver disponível no YouTube, a gente vai disponibilizar também. Lembrem-se, semana que vem a gente vai ter o último episódio desta série, que vai ser para falar sobre marketing digital, tá bom? Então, eu convido todos vocês para que voltem e estejam conosco aqui, tá bom? Legal, pessoal. Muito, muito obrigada, Percival. Excelente aí. Obrigado, muito obrigada, gente. Tá? Obrigado. Obrigada, time. Foi um prazer. Obrigado, gente. Obrigadão. Tchau, tchau. Obrigado.